Pessoal, agora nós vamos estudar a Lei 13.019 de 2014. Professor, o que é a Lei 13.019? A Lei 13.019, ela versa sobre o chamado regime de parcerias. O que são parcerias, só para você conseguir compreender? Pessoal, primeiro, quando nós estudamos a Lei de Licitações e Contratos, nós estamos acostumados a falar do regime de contrato. E o que é um contrato? Eu vou até colocar aqui para a gente no nosso quadro, para a gente começar a fazer essa parte introdutória, para você conseguir entender onde que se situa a Lei 13.019. Primeiro, quando nós falamos de contratos, os contratos eles são caracterizados por um regime de interesse que ele é normalmente chamado de interesse oposto. Como assim interesse oposto? A expressão oposto não é que um quer uma coisa e o outro quer exatamente o contrário disso, mas oposto no sentido de que os envolvidos não têm a mesma intenção nessa parceria. Então, por exemplo, quando o Estado contrata uma empresa para construir uma ponte, o Estado quer a ponte. A empresa, ela quer fazer uma boa ponte? Quer, mas não é a ponte a finalidade dela. A finalidade dela é obter o lucro pela construção da ponte. Ela até pode ser uma boa empresa, que quer que aquela ponte fique maravilhosa, etc e tal, mas o que ela quer no final das contas é o lucro pela construção daquela ponte. Essa é a finalidade dessa empresa. Então o Estado quer a ponte, a empresa quer o lucro pela exploração da ponte, tá? E não há nada de errado em relação a isso. Por outro lado, quando nós falamos do regime de convênios, e eu vou colocar convênios aqui entre aspas, quando nós falamos de convênios, nós estamos falando de uma situação em que você tem um interesse recíproco. E o que eu quero dizer com interesse recíproco nesse meu exemplo, nessa minha situação aqui? Se, por exemplo, você firma um convênio entre a União e um município para a construção de uma ponte, a União repassa dinheiro para o município, a União quer a ponte e o município quer a ponte. Quer dizer, então, que o interesse ele é recíproco. Por isso que convênio é uma expressão que, genericamente, é utilizada para tratar dos regimes em que há uma mútua cooperação. Porém, essa expressão convênio, ela vem aos poucos sendo cada vez mais esvaziada. Esvaziada por quê? Porque hoje em dia o termo convênio, que antigamente era utilizado para qualquer parceria, hoje em dia ele é utilizado basicamente para falar das parcerias que ocorrem entre entes da federação, ou então parcerias com entidades filantrópicas sem fins lucrativos no âmbito do SUS. Então, convênio pode ser utilizado hoje em dia num sentido amplo para falar de qualquer parceria, ou num sentido específico, que é o sentido hoje previsto na legislação aplicável, que diz que convênio é uma parceria entre entes da federação ou com entidades filantrópicas no âmbito do SUS. O que seria a parceria entre entes da federação? A união com o município, por exemplo, para a União repassar dinheiro para o município construir uma ponte. Isso é um convênio. Ah, professor, se o conceito está sendo esvaziado, ele hoje em dia é utilizado menos, então o que é que está preenchendo esse espaço do convênio? O que está preenchendo o espaço do convênio hoje em dia é chamado de parcerias, e essas parcerias elas serão firmadas por diversos instrumentos que nós vamos analisar agora. Então, quando eu falo de parcerias, eu estou falando de uma situação em que você vai ter, de um lado, o Estado, e do outro lado, você vai ter uma entidade privada, só que essa entidade privada ela é sem fins lucrativos. Então, no contrato, você tem, eu vou até apagar o oposto aqui, e vou colocar assim, ó, no contrato, você vai ter de um lado o Estado ou a administração pública, e aqui do outro lado você vai ter uma empresa ou até mesmo uma pessoa física, e essa empresa ou essa pessoa física está buscando oferir o lucro pela prestação da sua atividade. Então, olha só, enquanto no regime de contrato, você tem do lado o Estado e do outro lado uma outra pessoa que quer lucro, e por isso a gente fala da Lei de Licitações, nós falamos da Lei 8666 nessa relação. Na parceria, você tem do lado o Estado e do outro lado uma entidade privada sem fins lucrativos. Então o regime de parcerias equivale ao regime da Lei de Licitações. A diferença é que a Lei de Licitações é para firmar contratos com pessoas que vão buscar lucro, ao passo que a parceria é utilizada para firmar parcerias
por meio de alguns instrumentos que nós vamos falar daqui a pouco, com entidades privadas sem fins lucrativos. Então, por isso que a Lei 13.019, ela ocupa um espaço que a Lei de Licitações não ocupa, apesar de serem situações bem semelhantes. Voltando então para o nosso quadro, agora que você já sabe o que é a Lei 13.019, nós precisamos explicar para vocês o seguinte: qual que é o alcance dessa lei? E eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, Lei 13.019. O que é a Lei 13.019? Você pode colocar um nome para ela. Assim como a Lei 8.666 é a Lei de Licitações, aqui você pode chamar ela assim, ó, de Regime das Parcerias, que são firmadas entre a administração pública e entidades privadas sem fins lucrativos. Essa lei aqui, ela também é uma lei nacional, assim como a Lei de Licitações. Então a gente já pode colocar de imediato que essa lei aqui alcança todos os entes da federação. Trata-se, portanto, de uma norma de alcance nacional. Ok, fechou aqui a primeira parte. Alcança todos os entes da federação. E quando eu falo que ela alcança todos os entes da federação, a gente tem que colocar os detalhes. Primeiro, ela vai alcançar toda a nossa administração direta. E quando eu falo que essa lei se aplica a todos os órgãos da administração direta, eu estou falando aqui de todos os poderes. É lógico, né, que quando a gente fala de algum tipo de atividade nesse sentido, haverá predominantemente a atuação do Poder Executivo, né? Porque é o Poder Executivo que presta, que exerce a função administrativa, presta serviço à sociedade, então normalmente quem vai firmar parceria é o próprio Poder Executivo. Mas vamos supor, por exemplo, que o Poder Judiciário vai firmar alguma parceria com entidade privada para prestar serviço de assistência jurídica, entre outras atividades. Poderia ser o Poder Judiciário firmando uma parceria com entidade privada sem fins lucrativos. Então vale para a administração direta de todos os poderes. Essa norma aqui, ela também se destina às nossas autarquias. Deixa eu melhorar isso aqui. Se destina às nossas autarquias, que são entidades administrativas de direito público, e ela também se destina às chamadas fundações públicas, tanto as de direito público quanto as de direito privado. Agora vem a última parte, que é um pouquinho mais complicada, que é quando a gente vai falar das chamadas empresas estatais. Então aqui eu vou falar de empresa pública, vou falar de sociedade de economia mista, vou falar das subsidiárias dessas entidades. É aplicável a Lei 13.019 a essas entidades? Sim, mas nem sempre, tá? Então a gente tem que colocar aqui o detalhe. Quando? Ela vai se aplicar àquelas que sejam prestadoras de serviços públicos. Prestadoras de serviços públicos. Quando eu falo de uma entidade privada, de uma empresa estatal que é prestadora de serviço público, eu posso falar, por exemplo, dos Correios, da Infraero, que são exemplos típicos de empresas estatais que são prestadoras de serviços públicos, tá? Então é aqui que se aplica a nossa Lei 13.303. E também aqui quando essa entidade, deixa eu colocar mais um detalhe aqui, receba recursos do seu ente instituidor, e nesse caso ela recebe recursos para quê? Ela recebe os recursos para o pagamento de pessoal, ou ainda para atividade de custeio. Deixa eu só explicar para vocês o que eu estou falando aqui. Nesse caso, eu estou falando das chamadas empresas estatais dependentes. Empresa estatal dependente é aquela que receba do ente instituidor recursos para fins de pagamento de pessoal ou ainda para suas despesas de custeio, que são aquelas despesas de manutenção. Então, nesse caso aqui, a gente aplica a lei das estatais. Então, se aplica a administração direta de todos os poderes, autarquias e fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que sejam prestadoras de serviços, receba do ente instituidor recursos para fins de pagamento de pessoal
ou também para suas despesas de custeio em geral. Tá? Então esse aqui é o âmbito de aplicação da nossa Lei 13.019. Agora eu vou avançar mais um pouquinho com vocês aqui, que eu quero colocar também um outro detalhe para vocês sobre o âmbito de aplicação da nossa Lei 13.019. Eu quero colocar para vocês o que seria o conceito de entidade paraestatal. E esse conceito aqui é interessante para a gente, porque o que acontece? Não de entidade paraestatal, né? O conceito de organização da sociedade civil. A lei das parcerias, ela vai falar que a parceria é firmada entre a administração e a organização da sociedade civil. Então a gente vai colocar genericamente esse conceito aqui, que eu vou chamar de OSC. O problema é que esse conceito, organização da sociedade civil, ele durante muito tempo ele foi utilizado de forma genérica para falar de todas as entidades privadas sem fins lucrativos. Lembra aquela expressão que você vê na televisão? ONG, Organização Não Governamental? Esse termo ONG é um termo que não é jurídico, né? Ele é um termo popular, mas ele não está previsto na nossa legislação. O que a nossa legislação prevê é a organização da sociedade civil. Teoricamente, qualquer entidade privada sem fins lucrativos seria uma organização da sociedade civil. Então esse conceito poderia ser utilizado de forma bem abrangente. Só que a lei das estatais trouxe um significado mais específico para ele. Então, a organização da sociedade civil, a partir de agora, quando eu falar, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que firma a parceria com o poder público no âmbito da Lei 13.019. Basicamente isso. E quando a gente fala do conceito, a Lei das estatais, a Lei da 13.019, desculpa, ela prevê 3 espécies de organização da sociedade civil. Eu vou colocar a primeira espécie, que eu vou chamar assim, ó, de conceito geral, ou espécie geral de organização da sociedade civil, que é aquela clássica que nós estamos acostumados. Organização da sociedade civil, opa, volta para cá a nossa caneta. Deixa eu voltar mais uma, aqui. É uma entidade privada, ou seja, é uma entidade que não faz parte da administração pública, por isso que ela é uma entidade privada. Além de ser entidade privada, ela é uma entidade privada sem, isso aqui é básico, né? Sem fins lucrativos. Ok, ela é uma entidade privada sem fins lucrativos. Professor, o que quer dizer que essa entidade ela é sem fins lucrativos? A própria lei ela vai dizer para a gente o seguinte: entidade privada sem fins lucrativos é aquela entidade que, veja só, não distribui lucros. O que quer dizer que a entidade é sem fins lucrativos? Ela não distribui lucros sob qualquer forma. O conceito da lei das estatais ele vai falar, ó, não pode distribuir excedente, não pode distribuir bônus, não pode distribuir dividendos, não pode nada disso. Então falou de dividendo, falou de lucro, falou de bônus, falou de qualquer forma de você pegar uma sobra e essa sobra você remunerar os seus associados, etc e tal. Tudo isso aqui seria uma forma de distribuição de lucros. Não pode nada disso. O que acontece? Todos os excedentes, eu vou até trocar a caneta aqui. Tudo o que sobrar, vamos supor o seguinte, a entidade recebeu recurso, ela recebeu doações, explorou a atividade, por isso ela recebeu mais um valor. Todo esse dinheiro que ela recebe, ela pagou os seus servidores, ela pagou os aluguéis, pagou os equipamentos, pagou os serviços, pagou tudo. E ainda assim sobrou, vamos supor, mais 200 mil reais. Esse excedente, sabe o que ela vai fazer? Ela vai reinvestir na própria entidade. Então, todos os excedentes serão aplicados no objeto social da entidade. De tal forma que nenhum excedente será distribuído como alguma forma de remuneração, de dividendo, de lucro ou por aí vai. Esse é o conceito geral. Só que se você abrir a Lei 13.019, você vai ver que ela recebeu uma ampla modificação depois dela ter sido instituída e que eles também colocaram mais outros 2 grupos que entram também como organização da sociedade civil e que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro grupo são entidades
que funcionam como cooperativas. Aqui vai ter um grupo grande, tá? Basicamente são cooperativas. E essas cooperativas, elas, ou deixa eu melhorar assim, né? Elas são sociedades. Elas são sociedades. Se você estiver anotando, anota ao contrário, tá? Porque eu não vou apagar para não perder tempo. Coloca assim, ó, sociedades cooperativas. Só inverte isso aqui. Sociedades cooperativas ou sociedades que atuam no combate. No combate à pobreza. Aqui são diversos grupos de entidades que vão entrar dentro dessa categoria. Entidades que atuam no combate à pobreza. Entidades que atuam no fomento. Vou colocar aqui embaixo, ó. Fomento. Capacitação. Fomento, capacitação de trabalhadores rurais. Ou ainda que atuam em projetos de interesse social. E esse conceito ele vai se ampliando aqui. Então, basicamente aqui, o que a lei quis fazer? A lei quis deixar bem claro que seria também organização da sociedade civil, um grupo de entidades que atuam tanto no combate à pobreza, no fomento, no combate, na capacitação de trabalhadores rurais, projetos de interesse social, entre outras áreas. Ela quis colocar um conceito bem abrangente para deixar bem detalhado. Ó, isso aqui também é organização da sociedade civil. A última categoria eu vou pedir para vocês um pouquinho mais de atenção, porque essa última aqui pode gerar uma certa polêmica. Qual que é o último grupo que a gente vai colocar aqui? A lei prevê que também será a organização da sociedade civil as organizações religiosas. Aí muita gente vai perguntar, professor, mas o Estado é laico? Não teria um erro colocar a organização religiosa nesse grupo? Segundo a lei das OCIPs, essa organização religiosa, ela tem que desempenhar atividades e projetos que sejam de interesse público. E além de desempenhar essa atividade ou projeto de interesse público, tem mais uma outra exigência. Essa atividade aqui, ó, ela não pode ser para fins exclusivamente religiosos. Então, por que o legislador colocou isso aqui? Porque é muito comum você encontrar determinadas igrejas ou determinadas entidades religiosas ou organizações religiosas em geral que fazem programas sociais, como, por exemplo, programas de alimentação, programas de combate à utilização de drogas, de recuperação de dependentes, entre outras atividades de interesse público. E aí, qual que foi o grande problema? Eu vou explicar para vocês por que a lei 13.019 ela sofreu tanta mudança logo depois da sua edição. Que quando ela foi editada, ela colocou um regime bem restrito. E aí, como isso aqui envolve muito dinheiro, né? Muitas entidades privadas recebem recursos e dependem desses financiamentos, começou a se perceber o seguinte: olha, um monte de gente vai ficar fora, um monte de organização da sociedade civil não vai receber recursos porque não se enquadra totalmente nos conceitos da lei. Aí eles deram uma reordenada para que não houvesse dúvida. Então, se ela for uma entidade religiosa, ela vai entrar dentro do conceito de OSC, desde que ela preste serviços de interesse público e que esses serviços não sejam para fins exclusivamente religiosos. Pessoal, na prática, basicamente toda atuação vai ter algum fim religioso. A ideia é que ela não tenha um fim exclusivamente religioso. Como, por exemplo, se tiver uma atividade de recuperação de um dependente químico. Ela não terá apenas o fim religioso, mas também o fim de recuperar essa pessoa dessa dependência, tá? Então aqui dentro do conceito nós temos esses três conceitos. Um geral e outros dois mais específicos de organização da sociedade civil. Aí o que acontece? Eu comentei com vocês o seguinte, olha, o conceito, né, de organização da sociedade civil, ele poderia até ser mais abrangente, né? Porque se a gente pegar assim, ó, entidade privada sem fins lucrativos, olha, tem um monte de coisa que entraria. E aí a gente começa a pensar, olha, OS e OCIP também é entidade privada sem fins lucrativos. Como é que eu não vou misturar os dois regimes? A própria lei, ela trouxe pra gente o seguinte, olha, eu estou instituindo aqui um regime jurídico novo. Só que a lei 13.019, ela não se aplica
aquelas situações que já são regidas por normas próprias. E ela vai colocar para a gente quais são essas situações em que ela está dizendo o seguinte, olha, as parcerias firmadas entre o Estado e particulares, entre o Estado e organizações da sociedade civil, elas não vão ser todas regidas pela Lei 13.019. E aí ele começa a colocar o seguinte, primeiro, a Lei 13.019 não se aplica às parcerias que sejam homologadas pelo Congresso Nacional ou ainda que sejam autorizadas pelo Senado Federal e que são parcerias decorrentes de tratados internacionais ou ainda que são decorrentes de acordos ou ainda no caso de convênios internacionais, enfim, eu vou deixar só tratados, acordos, mas também você poderia colocar aqui convênios internacionais. Por quê? Porque às vezes o Brasil pode firmar parcerias com entidades alheias, né, por entidades supranacionais, e aqui nós teríamos normas próprias regindo, que irão tratar desse sistema. Então, por exemplo, imagina que a União firmou uma parceria com a Unesco, né? E nesse tipo de parceria nós teríamos regras próprias que a Unesco iria exigir do Brasil para poder repassar recurso. Não faz sentido aplicar a Lei 13.019 nesse tipo de situação, já que ela seria regida pelo direito internacional ou por normas próprias. Então, se nós estivermos tratando de acordos, tratados, convênios internacionais que foram homologados pelo Congresso Nacional ou autorizados pelo Senado Federal, não vamos utilizar as regras da Lei 13.019. Outra situação, e aqui são duas situações interessantes para a gente. Não se aplica a Lei 13.019 se você estiver falando de contrato de gestão, que seja firmado com organização social. Professor, por que não? Porque no caso da OS já tem a Lei 9.000 e paulada lá que trata da Lei das OS. Já tem uma lei específica para tratar desse regime. Professor, e no caso das OCIPs? Também não. Você não aplica a Lei 13.019 se for um termo de parceria, que tenha sido firmado pelo Estado e uma organização da sociedade civil de interesse público. Então aqui também não se aplica a Lei 13.019. Também não se aplica a Lei 13.019 quando a gente estiver tratando de parcerias firmadas entre a administração e as entidades filantrópicas, logicamente sem fins lucrativos, e que essa parceria aqui tenha sido firmada no âmbito do SUS. Se você pegar o artigo 198 da Constituição Federal, você vai verificar que o Estado pode contratar, firmar parcerias com entidades filantrópicas sem fins lucrativos para a complementação do serviço de saúde no âmbito do SUS. Isso aqui vai seguir normas próprias, não segue a Lei 13.019. Também não segue a Lei 13.019 quando você estiver falando de parcerias firmadas com serviços sociais autônomos, o nosso Sistema S. Por quê? Porque, novamente, nós já temos um regime jurídico específico nesse caso. Aí ele vai colocar também outros casos, ele coloca aqui um outro termo, um termo pouco conhecido, que é chamado de termo de compromisso cultural. Nesse caso aqui, a gente também não aplica a Lei 13.019. E também não vai se aplicar a Lei 13.019 quando a gente estiver tratando de programas específicos que já tenham normas próprias para repasses de recursos públicos. Aí eu vou colocar assim, etc., porque existem outras situações. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Que a gente não pode confundir os regimes jurídicos. Se a parceria já é regida pela Lei das OS e Lei das OCIPs, ou se for serviço social autônomo, por exemplo, são outras 3 espécies de entidades paraestatais, não se aplica a Lei 13.019, porque já tem regime jurídico específico. Não se aplica também se é homologado pelo Congresso, Senado Federal, se for termo de compromisso cultural, ou outras regras específicas de financiamento que vão seguir legislações específicas, tá?
Superada essa parte mais decoreba, né, e aqui não tem muito o que a gente fazer, eu só quero colocar um último tópico para vocês. Tá, professor, agora eu já entendi quando que eu aplico, quando que eu utilizo a Lei 13.019. Eu já entendi que ela se alcança em âmbito nacional. Eu já entendi que em alguns casos ela não se aplica. E eu já entendi o que é uma organização da sociedade civil. Mas agora eu quero saber um último ponto. Quais atividades que podem ser contempladas no âmbito dessa lei? Aqui eu vou dar um pulo com vocês lá para o artigo 40. E o artigo 40 ele vai colocar para a gente o seguinte. Você pode firmar parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos quando você atividades ou finalidades que busquem atender ao interesse público, ou seja, são atividades ou finalidades que tenham uma relevância pública e social. Por que é bacana isso aqui? Porque para fins de prova você não precisa ficar decorando um monte de coisa. É só você pensar, relevância pública e social. Ele não coloca como a lei da OS, lei da OCP, que coloca lá saúde, cultura, etc e tal. Ele já coloca geralzão aqui, relevância pública e social. Pode ser desporto, pode ser cultura, pode ser patrimônio artístico, todas essas coisas, assim, interesse social, desenvolvimento social e por aí vai. E ele complementa ainda, ou ainda que sejam finalidades que busquem atender ao interesse público e recíproco. Vou colocar mais um exemplo para vocês. Olha só, eu criei um projeto para iniciativa desportiva. Eu quero ocupar as crianças que estão morando em regiões de baixa renda, em regiões mais pobres, porque eu quero pegar essas crianças e mostrar para elas, olha, vocês podem ter por intermédio da educação e do desporto um futuro melhor. Ao invés de você deixar as crianças lá largadas, sem ter uma assistência social, você traz elas para cá, para o desempenho dessas atividades. Eu sou o responsável por essa entidade que quer promover essa atividade. E eu busco junto ao Estado recursos para isso. Qual que é a minha finalidade? Fazer a iniciação esportiva dessas crianças, fomentar um desenvolvimento social e trazer educação para essas crianças. Qual que vai ser a finalidade do Estado quando me repassar o recurso? Fomentar a iniciativa desportiva, trazer educação, desenvolvimento para essas crianças. Veja que o interesse estatal e o meu interesse são recíprocos. É um regime de mútua cooperação. Então se enquadra dentro do conceito da nossa Lei 13.019. Por outro lado, a própria lei vai dizer o seguinte, olha, é vedado, ou seja, não pode firmar parcerias com o objetivo da delegação, vamos colocar assim, ó, com o objetivo de delegação daquelas atividades que são típicas, que são exclusivas de Estado, porque isso aqui você não pode passar para particulares. E a lei vai colocar para a gente assim, ó, você não pode fazer a delegação das funções de regulação. Atividade de regulação é uma atividade típica de Estado, como por exemplo a atividade desempenhada pelas agências reguladoras, que seja atividade de fiscalização. Deixa eu só colocar uma ressalva, tá? Porque assim, ó, quando você estuda poder de polícia, é comum a gente falar o seguinte, a atividade de fiscalização pode ser atribuída a particulares. Só que quando a gente fala, isso quando a gente está bem específico lá no poder de polícia, mas quando a gente fala genericamente, a gente costuma considerar a fiscalização como atividade exclusiva de Estado. Então aqui, quando a gente coloca fiscalização, nós estamos considerando de forma genérica como atividade exclusiva de Estado. Ou ainda o exercício do poder de polícia. Aqui também falando novamente poder de polícia de forma genérica, tá? Não poderia ocorrer essa atribuição. Ou ainda de outras atividades exclusivas de Estado.
Então você pode ter atividades de regime de mútua cooperação, que normalmente são atividades de interesse social, mas você não pode delegar aquelas atribuições que são típicas de Estado. Genericamente é isso que não pode acontecer. Com isso a gente termina essa nossa parte inicial sobre o âmbito de aplicação e também sobre a situação mais conceitual de quais atividades que podem ser contempladas. Até daqui a pouco.